Provável escalação do Flamengo, a gente vai repetir a lista de relacionados para você que perdeu o vídeo de ontem. Daqui a pouquinho assim, né, daqui umas 12 horas, tem partidaça contra a União La-Calera e a gente vai comentar um pouquinho sobre o último jogo, o último confronto deles, que também foi pela Libertadores de 2021, tá? Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui no Redação Ninho, o seu Jornal do Mengão. Prazer, eu sou a Bioc. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e, claro, tá? Deixa o seu like pra você não perder nenhum vídeo aqui no Redação. Bora pro vídeo que a gente tem muita coisa pra falar, tá? Primeiro de tudo, eu quero relembrar com vocês o último jogo, tá? Primeiro gol foi marcado pelo Gabriel Barbosa, o segundo pelo Arrascaeta, o terceiro pelo Gabigol e o quarto pelo Pedro, tá? 2 gols em cada tempo. E aí, só lembrando que o gol da União La-Calera foi feito nos primeiros minutos do segundo tempo, quando já estava 2-0 o Flamengo, no caso, né, 2-1. Então, assim, o Flamengo foi muito superior no primeiro jogo, né? Eu até anotei alguns pontinhos aqui importantes pra gente comentar, que o seguinte, na primeira etapa, o Gabriel e o Arrascaeta marcaram, óbvio, né? E eu acho que, por terem marcado tão rápido, a União se assustou, sabe? Tipo assim, o time que eu tinha visto jogar contra o Vélez, que eu tinha visto jogar a LDU. Então, assim, quando tanto a LDU quanto Vélez tinha sido o empecilho, mas que até que de certa forma a União La-Calera tinha conseguido administrar bem a partida, eu falei, vai ser o confronto mais difícil do Flamengo. E não foi. Foi uma surpresa pra mim isso, porque eu achei que seria, eu falei até aqui com vocês, vocês voltarem aí pra vocês conseguirem acompanhar o vídeo. No dia 27/4, terça-feira, 6 horas da manhã, eu lembro perfeitamente, eu falei que seria um dos jogos mais difíceis do Flamengo na Libertadores dessa primeira fase. E eu errei, porque pra mim, o jogo contra a LDU foi um pouco mais difícil do que a União La-Calera. Então, assim, gostei muito do jogo e espero que o Flamengo continue assim no jogo de daqui a pouco, tá? Outro ponto que eu quero comentar com vocês. Depois do intervalo, né? O Flamengo tava num pique assim, assustador. Depois do intervalo, com a entrada, se eu não me engano, do Valdívia e do outro, infelizmente eu não vou lembrar. Mas assim, o Flamengo realmente desligou, sabe? Tipo, ele virou uma chavinha e falou, pronto, deixa eles jogarem. E não é assim. Não é assim que funciona. Então, assim, eu acho que depois de um tempo, e de bastante tempo, quase 20 minutos, o Flamengo voltou a ser o que era. Só que nesses primeiros 20 minutos, a União La-Calera conseguiu chegar a gol. E isso de certa forma, o que eu tava tranquila no primeiro tempo, eu não fiquei no segundo. Eu acho que isso aconteceu com vocês também. Mas agora, pelo lado bom, a gente teve algumas substituições que na nossa visão não seriam boas e acabaram ajudando o Flamengo, como, por exemplo, a entrada do Michael. A gente não daria nenhuma moral pro Michael, e isso eu tô falando assim, sustento que eu falo, porque ele entrou no lugar de Jordan de Arrascaeta. Então, assim, é um jogador excelente do Flamengo, trocado por um que agora sim está começando a entrar numa boa fase. Então, na minha visão, eu fiquei um pouco apreensiva com isso, mas ele foi um jogo que ele super se deu bem. Ele tava com facilidade de tocar a bola, ele conseguiu dar quase uma assistência, né? Porque teve ali, teve uma intervenção da zaga da União La-Calera, mas quase que ele deu o passe, quase que ele deu a assistência pro Pedro fazer o gol. Então, assim, ele realmente tava numa noite boa e a gente espera que isso aconteça agora nessa próxima temporada, nessa temporada que tá chegando por aí, tá? Bom, agora sim a gente vai comentar sobre os relacionados e a provável escalação do Flamengo pro jogo de daqui a pouquinho, tá? O jogo acontece 9h30 da noite pela 4ª rodada da Libertadores 2021 pela fase de grupos, tá bom? Bom, o Flamengo tá invicto até agora, nunca aconteceu isso na história, nunca aconteceu isso na história do Flamengo, tá? 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. Então, assim, um bom número, um ótimo número, e tomara que o Flamengo continue assim. Então, por isso eu conto com a vitória de hoje. E aí, agora eu vou falar pra vocês rapidinho, mas vai ser bem rápido mesmo, que eu vou passar a lista de relacionados aqui, porque a gente comentou um pouco mais a fundo sobre ela ontem, né, o vídeo que saiu por volta de umas 10h30, 11 horas da noite, tá? Bom, a lista de relacionados ficou o seguinte: Bruno Henrique, Bruno Viana, de Arrascaeta, Diego Ribas,
Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Hugo Moura, Isla, João Fernando, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max Noga, Pedro, Ramon, Rodrigo Muniz, Vitinho e o William Arão, tá? Time praticamente completo aí, né? Totalmente diferente do jogo que teve no último sábado contra o Volta Redonda. Então, assim, gostei dos relacionados. Achei uma ótima decisão do Rogério Ceni poupar. Todos precisavam ser poupados, né, no jogo do Volta Redonda para realmente conseguir entrar agora 1000% no jogo de daqui a pouco. Então, assim, gostei muito dessa posição dele, achei extremamente válida e espero que dê resultado, porque não adianta também tirar quase todos os titulares ali e não dar resultado no jogo, né? Então, assim, a gente espera, cruzamos os dedos aí. Bom, vamos falar agora da provável escalação do Flamengo? Na minha visão, não deve ser muito diferente, ainda mais por ser Libertadores. Se fosse Campeonato Carioca, a gente conseguia inventar um pouco mais, mas a Libertadores não tem como, né? O pessoal fala que é Nossa, gente, tá me faltando nome demais hoje. Um campeonato mais sério, mas eu não vejo assim, eu vejo que vale mais. Então a gente leva mais a sério por valer mais, tá? E aí, bom, na minha visão seria Hugo Neneca, tá? Hugo Souza ali. Lateral no caso, né? Isla, Bruno Viana, William Arão e Felipe Luiz. Meios de campo, Diego Ribas, tá? Lembrando aí, gente, o pessoal que tá perdidão, ó, o Gerson não está escalado, tá bom? Então eu colocaria, talvez, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Vitinho. Diego Ribas, João Gomes e Everton Ribeiro. Eu apostaria no Everton Ribeiro pela experiência, tá? Acho que ele pode vir a somar no jogo de hoje. E aí, o ataque, sem sombra de dúvidas, como sempre, de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, né? Acho que no ataque a gente não tem muita coisa diferente, não. Quero saber a escalação de vocês. Você mudaria alguma coisa? Se sim, o quê? Coloque aqui embaixo pra mim que eu vou estar de olho e vou estar respondendo vocês hoje, tá? Então, ó, abre o olho aí, fique esperto porque eu vou estar respondendo vocês, deixando like. E sou eu sim, tá? Tem a gente duvidando que é eu que respondo tudo. Sou eu que respondo, eu que leio tudo, eu que dou like em tudo. Então, fica de olho, tá? Falando de jogaço que vai acontecer daqui a pouco, o bolão fecha 9 horas da noite. Você tem 30 minutos antes da partida para dar o seu palpite, tá? Acabando o vídeo aqui, ó, 6h30 da manhã, eu já vou correr e já vou aonde? Pra onde que eu vou? Lá no aplicativo Flazoeiro, tá? Eu vou deixar meu placar lá. Acho que vai ser 3-1 Flamengo. Tomara. Espero também que vocês deixem o placar de vocês lá e aqui pra gente comentar também, tá bom? Um beijo pra vocês. Tomara que dê Flamengo. Tomara que a gente continue invicto. E tomara que quinta-feira eu venha aqui e traga só boas notícias pra vocês, tá bom? Um beijo. Muito apertado, muito grande. E assim, a gente vai te esperar aqui, quinta-feira, pra gente comemorar essa vitória do Flamengo juntos, quem sabe, tá bom? Beijo, até lá!